Bem-vindos a mais um episódio do Electricast, o seu podcast de mobilidade elétrica. Meu nome é Evandro Mendes, sou CEO e fundador aqui da Elétricos, empresa especializada em infraestrutura de recarga para veículos elétricos, e hoje o tema é de muita importância. A gente vai falar sobre segurança nas instalações elétricas e, claro, principalmente focado na recarga dos veículos elétricos. E para isso eu tenho o prazer de ter ao meu lado aqui o Edson Martinho. Ele é fundador da Abracopel. E aí eu passo a palavra para você, Edson. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo e vamos falar de segurança, que é um tema muito importante. Legal, Evandro. Prazer é meu estar aqui com vocês, trazendo um pouco de informações sobre segurança com eletricidade, né? É importante, vamos conversar muito, vamos trazer muita coisa aí para esse pessoal compreender aonde está o risco e como evitar esses acidentes, né? Perfeito, Edson. E aí eu deixo a palavra, então, para você se apresentar um pouco, apresentar o que é a Abracopel e o trabalho, que vocês vêm fazendo aí ao longo dos anos. Legal. Meu nome é Edson Martinho, eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro em segurança do trabalho. Fundei, junto com alguns amigos, em 2005, mais precisamente dia 2 de fevereiro de 2005, a Abracopel, que vem de Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, com a missão de conscientizar a população, toda a população brasileira, sobre os riscos que a eletricidade oferece e, principalmente, informar como a gente pode evitar os acidentes, né? São 18 anos nesse trabalho que a gente tem fazendo, né? E ao longo dessa história toda, a gente foi trazendo mais amigos, juntando pessoas. Você é um deles que se agregou com a gente durante um bom tempo, ainda falou, muito ainda fala até hoje sobre segurança, né? E a gente construiu um cenário grande hoje de conscientização dos perigos da eletricidade. Então, hoje a Abracopel é respeitada nacionalmente e internacionalmente, nós temos participado de congressos internacionais, né? Temos apresentado os trabalhos, estamos com um trabalho para ser publicado na revista do I3E, né? É um trabalho que foi apresentado no SW agora em 2022, e estamos aí fazendo uma série de coisas, tem uma série de atividades, depois a gente conta um pouco mais da Abracopel, né? Mas hoje nós falamos com toda a população brasileira, seja ela técnica, ou seja, ligada à eletricidade, ou seja ela não técnica, o pessoal que usa eletricidade, mas não sabe os riscos, ou não sabe nem como é que funciona. Então esse é a Abracopel hoje, para resumir a história. Legal, Edson. É um trabalho que eu tenho o prazer de acompanhar, desde 2017, mais ou menos, e já participei de bastante apresentação, bastante treinamento, seminário junto à Abracopel, sempre levando o tema como segurança, né? E dentro disso, como que você enxerga essa conscientização, dos riscos que a eletricidade traz? Tanto para os profissionais que trabalham com eletricidade, mas com as pessoas que usam eletricidade todo dia, né? Porque a eletricidade, felizmente, ela está presente em tudo que a gente faz hoje em dia. Está presente aqui, Sim. A gente fazendo esse podcast, com a iluminação, com o som, com o microfone, com aqui o placar que a gente tem. E então, assim, todo momento a gente tem uma interface com a eletricidade. E embora a gente está no nosso contato diário, eu percebo que as pessoas ainda não entendem os benefícios que isso pode trazer, está muito claro, mas os riscos que também podem trazer, né? E aí, ao longo dessa sua jornada, como que você enxerga essa conscientização e o que tem mudado e o que precisa mudar para que as pessoas tenham cada vez mais consciência e, principalmente, que a gente diminua aí a quantidade de acidentes que acontecem? Então, a gente começou essa história há 18 anos, né? Só que de lá para cá um pouco mudou. Não podemos dizer que não mudamos, mas ainda temos muito para fazer. As pessoas ainda acham que a eletricidade ela é perigosa quando ela está no poste lá em cima, lá com 13.800 volts. Só que todo mundo ignora, ou muita gente ignora, que acima de 50 volts em área seca, um choque elétrico mata uma pessoa, um ser humano mediano, né? Então, essa informação ainda não chegou a todos os lares do Brasil. E os profissionais, por sua vez, acham que tomar choque é normal da profissão, que não tem problema, que a gente vai tomando choque. E eu costumo dizer para eles que uma hora vai ser o último choque deles, né? Por quê? Porque se aventuram a fazer serviços com eletricidade sem a devida preocupação. Os procedimentos simples, básicos, ou seja, uma análise preliminar de risco, uma definição de um procedimento e, na sequência desse procedimento, cumprir o procedimento, ou seja, você
trabalhar corretamente com o que você estabeleceu pelo procedimento, que foi com base na análise de risco. E as pessoas saem fazendo, não, mas eu vou fazer só um servicinho aqui, é só um negocinho ali. Vou trocar só uma tomada sem desligar o circuito. Sem desligar, porque senão dá um trabalho, aí o chefe vai encher o saco, a mulher vai me encher o saco, entendeu? Aquela história toda. E aí eu vou fazer aquilo lá, só que nesta hora, um choque simples pode ser fatal e pode levar as pessoas a óbito. Nós temos, né, os dados preliminares do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica deste ano, será publicado agora em dia 30 de março. Até antes de entrar nos dados, Edson, o que é o anuário, né, para quem não conhece a gente? Legal. E desde quando isso vem? E aí depois eu queria também entender como tem sido esse histórico ao longo do tempo, se está aumentando o número de acidentes, se está diminuindo. Bem lembrado, né? O anuário ele nasceu de um trabalho que a Bracopel faz desde 2013. Nós coletamos dados de acidentes de origem elétrica, inicialmente ainda é o nosso carro-chefe, com os alertas de notícia do Google. Então nós temos várias palavras-chave que nos enviam notícias com aquelas palavras-chave, com as palavras que a gente definiu. E a partir daí a nossa equipe, capitaneada pela Meire, ela faz toda uma depuração desses dados, faz uma checagem, verifica se isso teve algum desdobramento, se realmente foi um acidente, e trabalha num banco de dados. Esse banco de dados é depurado e ao final do ano, ou seja, começo do ano seguinte, nós reunimos todos esses dados e transformamos eles em dados estatísticos. Então aí nós temos apoio hoje há 2 anos. Há 2 anos nós temos tido apoio da Universidade Federal do Mato Grosso, uma professora doutora em estatística que está nos acompanhando, nos ajudando, né? E esse documento, esses dados todos são transformados num documento que nós chamamos de Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica. Ele é publicado sempre em março. Este ano ele vai ser publicado no dia 30 de março, na versão impressa para ser colocado, para ser entregue a algumas entidades, e na versão online para download. Desde o ano passado, ele começou a ser publicado em 2017, então de lá para cá todo ano acontece. No ano passado, ele ganhou uma versão em inglês, então além de português, ganhou uma versão em inglês, e esse ano ele vem com a versão português, inglês e espanhol, as versões online. Então ele vai ser disponibilizado a partir do dia 30, a partir do dia 1º de abril, que não é mentira, né, dia 1º de abril, mas que é verdade, ele será colocado para download, e aí a partir daí todo mundo vai ter acesso a esses documentos, né? E para que eles servem esses documentos, esses dados? Esses dados servem muito para a gente direcionar, justamente o que você estava falando, ou seja, como é que acontecem os acidentes? Cerca de 30% dos acidentes que acontecem, eles são em casa, em ambientes domésticos, dentro de casa, no apartamento, na fazenda, no sítio, na chácara, ou seja, 30% desses acidentes são em casa. Nós depuramos os acidentes em choque elétrico, incêndio e descarga atmosférica. O ano de 2022, nós tivemos mais de 1.800 acidentes no geral, somando todos eles. Mais de quase 900 mortes dentro desses acidentes. São quase 800 mortes nos acidentes e quase 900 incêndios gerados por sobrecarga e curto-circuito, né? Então é uma situação que a gente visualiza aí de cenários dentro de casa, não estou falando no número total, 30% disso dentro de casa, ou seja, nós estamos falando em 300, 250 mortes dentro de ambiente residencial, onde a gente entende que seria a nossa segurança, né? E aí você falou, né, como é que isso acontece? Acontece por descaso, que as pessoas não entendem o risco, ou desconhecimento, então desconhecimento, não compreende o risco, se aventura a fazer coisas com um profissional de má qualidade ou profissional desatualizado, usando produtos de má qualidade, né, e acabam sendo vítimas. Falando do mundo, né, o mundo que a gente está, mas no mundo geral. Você adquire um profissional de má qualidade, ele vai adquirir ou vai indicar produtos de má qualidade, baratinho, sem condição nenhuma, sem procedimento de segurança. No final da história toda você tem um acidente. Esse acidente vai desde um susto
até uma perda de vida, porque um incêndio, por exemplo, né, falando de recarga de veículos elétricos, que é uma carga que você está colocando ali, um sobreaquecimento pode gerar um incêndio pode gerar uma fatalidade, porque se você tiver criança ou se você tiver idoso com problema de mobilidade, você acaba tendo problema de deslocamento, e você pode ter perda de patrimônio. Então nós estamos somando tudo isso, né, numa situação onde as pessoas elas precisam compreender o risco que a eletricidade oferece. Então o anuário é exatamente isso, ele traz esses dados de forma compilada para que as pessoas compreendam e passem a tomar atitudes para controlar os riscos, né? Quem usa o anuário? Profissionais da mídia, que fazem matérias, artigos para poder divulgar sobre os riscos com a eletricidade, os profissionais de engenharia, ou seja, engenheiros técnicos e eletricistas, que baixam, a gente acompanha isso, que baixam esse documento para poder compreender, e a sociedade em geral. Quando a gente pega esse documento e leva, por exemplo, para uma Câmara dos Deputados, para um Senado, para uma Câmara de Deputados estaduais, ou mesmo vereadores, para que eles embasem algumas legislações que possam minimizar, né? Então, o anuário ele tem um efeito muito grande e uma abrangência muito grande, por isso que ele é um carro-chefe hoje do nosso trabalho, né? Legal, Edson. E assim, no meu ponto de vista, esses números ainda são números subestimados, porque a gente só consegue monitorar aquilo que sai na mídia. Sim, sim. Mas o que não é monitorável, que é aquilo que acontece no dia a dia, com certeza o número da C é bem maior. Tanto de acidentes, um choque elétrico, por exemplo, porque se a gente pegar, todo mundo já tomou um choque elétrico. Sim, não. Por N motivos. E isso, ou seja, todo mundo já teve um risco grave aí para a sua saúde e mesmo para a sua vida. E mesmo no número de mortes, eu acredito que deva ter uma parcela que nem chega ao conhecimento aí que seja possível de rastrear. Então, a gente tem feito um trabalho, Evandro, desde o ano passado, fazendo uma comparação com dados de outros países, né, para tentar entender. E os dados, o lugar que é onde você tem um pouquinho mais de dados de acidentes é nos Estados Unidos. Nós fizemos uma avaliação recente com trabalhadores. Nós estamos com um número relativamente alto de trabalhadores, mas a nossa maior fonte de dados, que é a mídia, ela não contempla, ou poucas vezes acaba contemplando, dados de acidente dentro da indústria, por exemplo. Porque a indústria ela acaba tendo um jeito de diminuir isso e acaba não saindo na mídia. Então você perde esses dados. Nós temos uma regrinha interna lá, que a gente imagina que os nossos dados sejam em torno de 1/3 do real. Ou seja, quando eu estou falando para você 1.600 acidentes, eu estou falando em 4.000, 5.000 acidentes no total, né? Então, são números assustadores, porque você põe isso no papel, são 5, 6 por dia, né? Hoje a gente está aqui batendo papo, nessa hora, 40 minutos aqui, nós temos uma possibilidade, estatisticamente, de um acidente. Então, isso nos assusta, porque muita gente está sofrendo acidente. O choque elétrico, como você falou, é inimaginável. Ou seja, todo mundo está tomando... Durante o dia, nós temos, 50 pessoas levando choque e sobrevivendo a isso, felizmente, né? Mas o nosso trabalho é alertar todo mundo, porque uma hora esse choque pode ser fatal. E a gente não pode, de hipótese alguma, aceitar isso. Bom, Edson, falando sobre acidentes, né? Um caso que repercutiu bastante, assim, me deixou bastante chateado com o que aconteceu, foi um caso no litoral. Eu não lembro todos os detalhes, mas era uma menina que acabou perdendo a vida por um choque elétrico e uma coisa assim absurda, né? Saiu uma extensão do quarto que alimentava uma tomada da máquina de lavar, e aí dentro dessa janela tinha uma grade de ferro de proteção. Essa extensão acabou perdendo a isolação, energizou a grade, aí a menina encostou na grade e acabou perdendo a vida, né? Coisa que um DR, um dispositivo de 250, 200 reais, teria evitado. E grande parte dos acidentes fatais poderiam ser evitados, né? Sim. Esse caso eu lembro, né? E como esse aconteceu vários outros acidentes. As pessoas, como eu digo, as pessoas não têm essa consciência de puxar um fio, passar por uma parte metálica, deixar encostando, e aí fica sol, chuva, dia, né? E a chance de acontecer um acidente é grande.
O DR é o cara que vai resolver isso, né? Você falou bem falado, o DR custa R$200, 200 e poucos reais, e ele salva vidas, principalmente essa situação de choque elétrico. Então, esse caso, eu lembro de outros casos, uma criança que foi pegar uma bolinha debaixo da geladeira, encostou num fio e morreu eletrocutado. Recentemente, uma criança foi mexer numa tomada, numa extensão, acabou sendo eletrocutado. Então, isso para nós, né, quando a gente faz a compilação dos dados e vê o número de acidentes, com criança principalmente, é terrível. A gente fica assustado, a gente não quer, né? Jovens e adultos são a maior parte dos acidentes, mas com criança é sempre triste, né? Então a gente precisa trabalhar. E dentro de casa é isso, o DR resolve a situação, né? O número que você falou de acidentes é uma pesquisa que nós fizemos em 2018, com 1.100 residências no Brasil, e apontou que 79% das residências não tem DR. E aí você falou, é obrigatório por norma. É obrigatório por norma desde 1997. Muitos dos ouvintes nossos nem tinham nascido e já era obrigado DR, e o pessoal não instala DR, né? Então essa é uma situação que a gente precisa tocar fundo. As pessoas precisam ter uma instalação elétrica minimamente segura. O DR está nele, condutor de proteção, que é conhecido como fio terra, é outro, dimensionamento correto das instalações é outro, e assim por diante, né? Perfeito. E, assim, qual que é o principal motivo, assim, os principais motivos dessa falta de conscientização? Assim, é uma falta de conscientização, o pessoal não sabe do risco, ou às vezes é uma negligência, ou é uma negligência dos profissionais que estão fazendo essas instalações, ou uma má formação. Como que você enxerga isso, Edson? Porque, assim, você pode não conhecer profundamente todas as normas, todos os termos, mas assim, a gente está falando de uma coisa básica de instalação elétrica, né? Que é uma proteção de choque. A gente não está falando de uma impedância mútua, se o cabo tem que ser a XPTO. Não, assim, tem que ter um dispositivo que protege contra choque elétrico. Sim. Como que você enxerga isso? Então, é uma somatória de tudo que você falou. Ou seja, é um desconhecimento, como eu citei lá atrás, né? As pessoas acham que a eletricidade, o choque 110, como o pessoal costuma dizer, né? O choque 110 não mata, errado. Acima de 50 volts você tem uma parada cardíaca. Isso em área seca. Quando você parte para área molhada, por exemplo, área úmida, nós estamos falando em 25 volts. As pessoas ignoram isso. É um pouco de descaso, porque sabe que é perigoso, mas eu vou lá fazer esse servicinho, eu vou mexer, eu vou trabalhar, eu vou só ligar isso aqui para testar e aí tá feito. Ou vou puxar essa extensão para ligar minha máquina de lavar roupa, mas depois eu desligo, não desliga. E aí acontece o acidente e aí você fala com... O famoso provisório permanente. Exatamente, entendeu? Então é uma somatória de tudo isso. É contratar profissionais desqualificados e profissionais que acham que sabem fazer as coisas e não se atualizam. Esse é um ponto importante, Edson. Sim. Eu acho que pior do que o profissional que não sabe, é o profissional que acha que sabe. Exatamente. Porque o que não sabe, aquilo que ele não sabe, ele vai atrás da informação. O profissional que acha que sabe, esse que me preocupa mais. Sim. Porque ele vai fazer achando que ele tem certeza que ele está exatamente. E ele está errado, né? Isso é um ponto que a gente traz muito, né? O profissional... Muitas vezes quando o pessoal, né, me pergunta, Edson, como é que eu faço para contratar um profissional? Eu digo, contrate um profissional qualificado e atualizado. Porque tem muita tecnologia. Nós estamos falando aqui de uma tecnologia que é recente. Estamos falando de carregamento de veículo elétrico. Tem o quê? 5 anos, 6 anos aí, mais frequente, né? Ou nós estamos falando de sistema fotovoltaico que tem 8, 9 anos. Ou seja, são tecnologias novas que eu, por exemplo, que me formei em engenharia elétrica há 30 anos atrás, não vi nada disso, não tinha a mínima ideia disso, isso era coisa de futuro distante, né? Então você vai falar assim, mas eu sei fazer. Não, eu não sei fazer, porque há 30 anos atrás, quando me formei em engenharia elétrica, ninguém falou disso. Então eu preciso me atualizar, eu preciso saber o que está acontecendo hoje, né? Então esse é um ponto que a gente traz da qualificação do profissional. E aí as pessoas precisam entender que eletricidade... ela não é um negócio fácil, nem tão simples. Ela tem uma série de regras. Depois que você aprende a fazer, depois que você conhece a normalização, depois que você entende sobre tecnologia, fica fácil. Mas antes disso, tem que ter profissional que compreenda e que se atualize.
Então não dá para a gente simplesmente dizer, olha, eu vou ali colocar, né? A gente falava aqui um pouco antes do intervalo, né? Eu vou colocar um carregador de veículo elétrico? Não, é descer e 7 kW, é um chuveiro elétrico. Sim, é um chuveiro elétrico trabalhando 8 horas por dia. Não é um chuveiro elétrico. Às vezes 10, 15. Às vezes 10, 15. Você está num prédio, é um carro tirado, o outro colocado. E aí, como é que você vai trabalhar com isso na tua carga? Você já previu isso na carga? Não. Nós trabalhamos isso algumas vezes, né? Você esteve com a gente fazendo várias palestras também. E era isso que a gente dizia, cara, não é colocar um carregador de bateria como se você coloca um carregador de celular. É uma carga alta. E quando você coloca essa carga alta, você sobrecarrega a rede. Quando você sobrecarrega a rede, se ela não tiver dimensionada corretamente, se ela não tiver proteção corretamente, você bota fogo na sua instalação. Simples assim. Entendeu? Então, tudo isso está envolvido nesse processo. Ou seja, a gente precisa alertar as pessoas porque a eletricidade não é tão simples quanto lhe parece. Então, a somatória de tudo isso que nós falamos é o que acontece no acidente, ou seja, descaso, desconhecimento, situações onde a pessoa contrata um profissional porque ele foi indicado, porque ele é barato, porque ele é legal, ele é bacana, ele como eu falei, educado, mas a pergunta é, ele é um bom profissional, ele é um profissional qualificado, ele é um profissional atualizado? Se não, sinto muito. É assim que tem que ser. Perfeito. E você tocou num ponto que é bem sensível, que é prédio. Então, assim, eu atendo muito síndico, né? Elétricos atende bastante condomínio. E a gente tem um trabalho muito grande de conscientização de que uma coisa é você instalar um ponto de recarga no prédio. Geralmente um ponto de recarga não vai ser o problema. Não. Mas a hora que você tiver 5, 10, 15, 20 pontos, isso costuma ser um problema. Porque os prédios geralmente tem uma entrada de energia por rede aérea, e essa entrada, no máximo, ela vai ser de 300 kVA. Então, se de repente você quer pegar e colocar 20 pontos de 7 kW, a gente está falando de 140 kVA. Ou seja, 50% a mais. 50, não, é assim, às vezes metade do transformador que está alimentando aquele prédio, e que às vezes o transformador nem é exclusivo. Sim. Tá compartilhado com outros prédios. Ou já estava no limite, ou seja, já estava... E aí, qual que é o ponto, né? A gente faz todo um trabalho de conscientização de como tem que fazer. Olha, você tem que fazer um estudo. Então, esse estudo vai indicar como que está essa entrada de energia sua, se tem demanda livre, se não tem demanda disponível. Depois, você tem que fazer um projeto elétrico. E aí, nesse projeto elétrico, você vai dimensionar onde vão estar instaladas essas cargas, a bitola do fio, o eletroduto. E aí, depois, você vai à implementação. Só que, beleza, a gente passa tudo isso. Aí chega um profissional e fala, não, aqui olha o absurdo que eu tive que ouvir de um síndico, que o profissional falou para ele. A entrada lá tinha o disjuntor de 400 amperes, o cabo era de uma bitola lá de... Eu não lembro agora os valores ao certo, tá? Acho que era duplado de 120 milímetros, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça. E aí ele analisou o disjuntor, analisou o cabo e falou, não, dá para fazer. Dá para fazer. Só que, cara, o cabo ele pode estar dimensionado por uma questão de queda de tensão e não de corrente. Exatamente. Então, muitas vezes o cabo está sobredimensionado pela queda de tensão e a corrente pode estar no limite. Sim. E assim, aí chega o síndico e fala, poxa, você está complicando um negócio que todo mundo está falando que é fácil e você fica como errado. Pois é. Você está falando como tem que fazer o certo, você está seguindo as normas, mais que as normas, né? Você está seguindo aquilo que para garantir a segurança do prédio e você fica como errado, porque um profissional veio, olhou para o disjuntor, olhou para o cabo e falou, não, dá para pôr para todo mundo. Pode ficar tranquilo que dá certo. E é exatamente isso. Então, a gente precisa trabalhar muito a cabeça do consumidor hoje, né? Também a cabeça de quem vai instalar, mas... Quem vai instalar, na maioria das vezes, e esse mundo você sabe porque você vive isso, é o mundo do cara que traz o produtinho lá não sei da onde, ou compra de alguém para revender e entuxa para frente. Então, é muito mais o lado comercial do que o lado técnico. Isso você comentou é muito importante, porque o que eu vejo, né? E é isso que a Elétricos tem de diferente. A gente cuida de tudo. Então, do fornecimento do equipamento, a consultoria, até a instalação é nossa. Inclusive manutenção e gerenciamento. Eu vejo, às vezes, empresas, inclusive grandes, que ela quer vender o produto. Como o cara vai instalar, não é problema dela. Exatamente. Se esse produto vai estar instalado de forma correta ou de forma errada, acabou a responsabilidade dela. A responsabilidade dela foi em fornecer o produto. E é aí que a gente vê as atrocidades. Sim, muitas vezes o que eles fazem é fazer uma lista de instaladores que eles nem testam, nem avaliam, nem nada. No máximo fazem um treinamentozinho básico para saber como é que, aonde conecta o quê.
e manda bala, entendeu? E nós temos um problema, né, Evandro, também, que é o seguinte, você tem o consumidor da ponta, porque quando nós estamos falando de um prédio, você tem o síndico, mas você tem meia dúzia de consumidores que comprou o veículo elétrico dele, que pagou 150, 200, 300, 500 mil reais, e ele quer carregar e acabou. E ele acha que ele é o dono da situação. Então ele chega e fala, tem que instalar. Entendeu? E aí o síndico fala, tá, eu vou construir, não, tem que instalar amanhã, porque meu carro já está aqui e eu quero fazer isso funcionar. E aí vem aquela história, pega o telefone e liga pro amigo, do primo, do tio, do vizinho, que sabe como é que funciona. E o cara vai lá e bota um carregador. Às vezes eu já vi situações de instalação diretamente na tomada. Eu sei que o veículo tem, né, os carregadores internos, mas o cara vai lá e disponibiliza uma tomada industrial, o cara chega e plugar o cabo, entendeu? Aí faz uma extensãozinha e ponto final. Ou seja, a que ponto a gente está chegando hoje? Numa situação onde ninguém sabe, ou vamos dizer melhor, pouca gente sabe realmente o que tem que se fazer. Né? Quando você falou, a Elétricos faz o processo todo, vocês conhecem, eu acompanhei você desde o início, quando você foi estudar os produtos lá fora, trazer o produto certo para cá, montou a tua empresa, fez todo o processo, ou seja, foi capacitando pessoas, foi trabalhando, foi vendendo o turnkey, né? Ou seja, te vendo o produto instalado com garantia. É isso que nós precisamos no Brasil hoje. E a gente não tem. É uma demanda que está crescendo e as pessoas estão se aproveitando no oportunismo. Né? Isso acontece com fotovoltaico igualzinho, ou seja, o cara aprende, sabe que subir no telhado, espalhar meia dúzia de módulo lá em cima e ligar um no outro, ele tem uma energia funcionando, e é o oportunismo. Mas a que nível isso acontece? Os fotovoltaicos já estão começando a pegar fogo, já morreram 3, 4 pessoas com choque elétrico de fotovoltaico. Ah, mas fotovoltaico, 6 placas ligadas, você tem 600 volts. Descer ainda. Exatamente. E o pior, Edson, que você compartilhando assim, né? Os fotovoltaicos, ele ainda tem uma criticidade que você tem que aprovar o projeto na concessionária. Sim. Carregador, teoricamente, ainda não. Ainda não. Exatamente. Então, assim, mas aí a gente começa a ver atrocidades. Por exemplo, esses dias eu vi uma instalação fotovoltaica que metade das placas pegavam sombra meio período. Sim. Ou seja, a pessoa gastou, sei lá, 20, 30, 40 mil para construir aquele sistema e pela má instalação ela deve estar recuperando ali 10 mil, porque 10 mil. Exatamente. 30 mil tá na sombra. Ontem chegou para mim uma imagem do cara, o cara colocou as placas encostadas na mureta e o pedreiro foi lá e rebocou a mureta. Então, metade dos módulos, uma parte do último módulo ficou com um reboco em cima. Ou seja, você mata todo aquele conjunto, né? Então é isso que a gente está falando, né? Ou seja, nós temos hoje um conjunto de profissionais qualificados e um conjunto de aventureiros fazendo instalação elétrica, seja de instalação elétrica de baixa tensão, seja instalação elétrica de recarga de veículo elétrico, seja de fotovoltaico, ou seja, as pessoas estão se aventurando sem o mínimo conhecimento. Aí acontecem os acidentes. Nós temos nos nossos dados cerca de 70 a 80 acidentes fatais dos 800 são com profissionais de elétrica. São pessoas que conhecem eletricidade, mas que não deviam, em hipótese alguma, né, levar choque, porque sabe qual é o risco. Mas os caras levam choque e morrem. Então é assustador você falar, porque você fala para um pedreiro, um pintor, uma dona de casa, alguma coisa, um aventureiro, você fala, ok, desconhece. Mas quando você fala de profissionais eletricistas, profissionais técnicos, nós estamos falando de descaso. O cara sabe o que é errado, mas ele faz. E aí acaba se acidentando. Então, há uma preocupação muito grande e a gente precisa mudar esse cenário. É bem importante isso. E aí, Edson, trazendo aqui para a recarga, né? Teve um ponto que você comentou, por exemplo, você pode ter a recarga de veículos elétricos por meio da instalação de uma tomada industrial? Pode, está na norma, inclusive, na NBR 17019. O que acontece? Porque existem carregadores no mercado que eles são chamados de portáteis, e a comunicação do carro com esse dispositivo, com as proteções adequadas, ele vai fazer essa comunicação. Qual que é o ponto? Né? Quando você tem essa tomada, você não vai conseguir ter uma gestão energética ali. Sim. Então, você vai ligar o equipamento com aquela potência total que ele foi configurado para funcionar, e você não tem, então, controle de demanda, que a gente chama. Então, por exemplo, quando a gente pega a norma, se você tem
pontos de recarga para veículos elétricos, mas você não tem um dispositivo que possa ser feito o controle dessa demanda, você tem que considerar fator de demanda unitário. Ou seja, num prédio com 100 apartamentos, se eu deixar lá 100 tomadas disponíveis, uma para cada apartamento, eu tenho que considerar... E aí cada tomada com 3,5 kW. Eu tenho que considerar 350 kVA pros pontos de recarga. Pois é. Ou seja, eu vou precisar ter lá um prédio transformador novo só para os pontos de tomada. Exatamente. E aí, beleza, quando você não quer, porque também não faz sentido deixar um fator de demanda unitário, mas como você não tem garantia quando você deixa as tomadas, porque você pode ter todo mundo ligando ao mesmo tempo, e os carros podem ficar um longo período carregando. Então, esse é o ponto. Então, quando você tem isso, o que tem que ser feito? Utilizar um sistema que tem um controle de demanda igual. Hoje, a tecnologia da elétricos, por exemplo, é uma das que tem. Então, os carregadores são inteligentes, eles conversam entre si, e eles conversam com os dispositivos que a gente instala lá na entrada de energia, ou geralmente a gente faz o quadro da administração, que é onde a gente consegue medir. E aí, esse dispositivo vai informar, olha, aqui esse quadro tudo, alimentando academia, sauna, piscina, área comum, iluminação, tudo que tem ali na área comum do prédio, está gastando tanto de energia e você tem livre esse tanto. E aí os carregadores, não importa se você tem um ou se você tem 100, eles vão usar somente aquilo que está disponível. E em tempo real ele vai fazendo esse balanceamento. Conforme os carros vão carregando, que ele vai liberando mais potência, e conforme a energia do prédio, o consumo vai aumentando ou diminuindo, ele vai aumentando ou diminuindo aquilo que está disponível. Aí com isso, você não precisa fazer fator de demanda unitário. Só que qual que é o ponto? Isso tem um custo. Sim. E a hora que você vai para um custo, o custo é uma coisa muito sensível numa obra. E ou então, quando é um prédio existente, hoje você tem que adotar o mesmo sistema de recarga para todo mundo. E aí entra num conflito, porque um condomínio quer utilizar A, o outro quer utilizar B, o terceiro quer utilizar o carregador que veio com o carro, só que o carregador que vem com o carro geralmente é o mais burro possível, porque é o mais barato, né? Não que seja de uma qualidade ruim, não. Mas é porque ele não tem toda a tecnologia e toda a funcionalidade. Como que eu vou fazer a gestão de um carregador se ele não tem medição de energia, ou seja, não sabe quanto está consumindo, se ele não tem comunicação? Então, você não tem gestão. E aí, a gente pega que isso tudo ainda está muito cru, assim, no sentido de o pessoal entender que não tem como. Hoje a gente fala de questão de consumo de energia dentro de um prédio. Daqui a pouco a gente vai estar falando numa rua, daqui a pouco num bairro, daqui a pouco numa subestação, porque hoje a gente tem no mercado, agora eu não estou com números totalmente apurados, mas assim, a gente está por volta de 13, 14 mil veículos puramente elétricos, tá? E existe um estudo da CPFL que até 2030 a gente pode chegar aí a 1,8 milhão de veículos elétricos. Pois é. Ou seja, um crescimento aí em 7 anos... Absurdo. De forma exponencial do exponencial, eu diria. Sim. E aí, a hora que a gente tiver 1.800.000 veículos no mercado elétrico, a gente vai ter que ter, vamos chutar, 1,8 milhão de pontos de recarga. Sim, porque certamente. Quem compra um carro elétrico, ele leva o posto de combustível para sua garagem. Sim. E essa é a vantagem, né? Exatamente. É você ter. E aí, imagine só toda essa questão e assim, e a cidade de São Paulo, principalmente, está tendo uma verticalização muito grande. Então, cada vez, igual hoje, né? Você comentou que veio de Perdizes. Perdizes, você vai num quarteirão, tem 9 prédios subindo. Exatamente. Entendeu? Ou seja... Então, a tendência é que as pessoas vão carregar esses carros nos prédios. E aí, muita gente acha que a única coisa que impede você ter um sistema de recarga é o prédio ser antigo. Não, você pode ter prédio de 6 meses que não está preparado. Aliás, diga-se de passagem, Evandro, eu já tive 3 situações de prédios relativamente novos, um deles novinho, tinha acabado de ser entregue em 2020, 19, 20, onde o pessoal não previu no prédio nem carga de ar-condicionado. Entendeu? Você imagina, se você não coloca... Um carga de ar-condicionado, nós estamos falando de 1.000 watts, 2.000 watts, ali um carregador, um ar-condicionado de 18 mil BTUs, ali está 2.000 watts. O cara vai prever 7.000? Não vai. Entendeu? Então esse é o grande detalhe que nós estamos encontrando. As pessoas estão projetando com o mínimo, né? O cara está projetando para gastar o mínimo possível. Não temos mais o chuveiro elétrico. Quando se trata de São Paulo, por exemplo, é normal você não ter o chuveiro elétrico porque você tem uma necessidade de ponto de gás. É obrigatório o ponto de gás. Então, já que você vai botar o ponto de gás, você põe chuveiro a gás, né? E aí o cara tira da demanda o chuveiro elétrico. Então, aqueles 7.000 que você ia substituir o chuveiro elétrico pelo carregador já não é mais.
Ou seja, a tua demanda está pequenininha, com cabos fininhos, né, com um transformadorzinho pequenininho, e você vai botar 20 carregadores lá dentro, você vai botar fogo no prédio. Simples assim. E aí você trouxe um ponto importante. Ainda que você substitua o chuveiro, Sim. Embora o chuveiro tenha 7 kW, vamos supor, um carregador pode ter 7 kW, não é 1 para 1. Não. Porque o fator de demanda do chuveiro é 1. É 15 minutos, né? E o fator de demanda do carregador é outro. Então, é 15 minutos para 15 horas só. E aí né? a gente cai num ponto que eu ia comentar. Embora a instalação física de um carregador seja fácil, é puxar um circuito de um ponto A para um ponto B. Sim. Então, a instalação física ela é muito fácil, assim, não tem muito segredo, qualquer um faz. Agora, os conceitos de engenharia para você chegar naquele ponto é muito difícil. Você tem que analisar qual que é o método que isso vai passar, se ele vai passar numa eletrocala que já tem outros cabos, qual que é o fator de agrupamento. Tomar cuidado para você não ter indutância mútua, que é o que baixa o fator de potência. Você tem que tomar cuidado com a questão de proteção de surto de tensão, com a proteção de choque elétrico. Por exemplo, tinha um monte de gente instalando tomada industrial, o que é permitido, tá tudo bem, não é um erro. Não. Só que não punha o DR. Pois é. E aí não precisava nem falar, não, mas não tinha a BNT NBR 17.019. Tá bom, meu amigo, mas... A 5410 manda mas isso. Mas a 5410 manda pôr DR em toda a área úmida. Sim. Ou garagem. Quando você não tem... Já tinha que ter. Exatamente. Se você não tinha 17079, você tem que seguir a 5410. Então, e aí acabou. É DR instalado, e ponto. Mas é o que você falou, não tem isso. Disjuntor, né? O disjuntor o cara olha para cima, olha para o fio, fala, põe um disjuntor de 30 que tá bom aí. E bom é o disjuntor que não cai. Você tirou isso da onde, né? Da cartola? Você é mágico? Você sonhou que 30 amperes tá bom? E vai embora. Não, mas eu já instalei uns 5 desse também, colocamos 30, tá? Mas não é a mesma coisa. Cadê a demanda? Cadê o fator de demanda? Cadê a distância? E ainda entra um fator, né, Evandro, que é pior ainda, porque quando você vem tudo e conecta o carregador de veículo, o outro lado dele é corrente alternada, corrente contínua. Isso. E aí nós temos um risco chamado arco elétrico. Qualquer cabo que rompa, qualquer situação que rompa, você tem arco elétrico. E arco elétrico, como o pessoal fala, não se extingue assim, né? O arco elétrico gerado em corrente contínua, você não extingue ele facilmente. Exatamente. E aí você gira um ponto quente que gera um princípio de incêndio. Então, tem todo um conceito que a gente precisa entender antes de chegar e falar assim, vamos instalar veículo elétrico, vamos na assembleia, senta-se ali, não, foi votado, vamos instalar veículo elétrico. Tá bom, o síndico pode contratar aí o pessoal para instalar. Tá? O síndico tem que tomar muito cuidado, porque ele precisa saber aonde ele está se metendo. E aí você tocou num ponto importante, né, que é o que eu ia abordar, que são os riscos, principalmente falando de prédios, né, envolvendo a recarga de carros elétricos. Então, por exemplo, esse é o carregador de carro elétrico, dependendo do veículo, pode ser um usuário, tá? Mas dependendo do veículo e de quanto chegou com a bateria descarregada, ele pode durar uma recarga 15 horas. E aí imagine 15 horas um circuito, quanto de estresse ele não vai sofrer ali. Então, se ele não estiver muito bem protegido, ele pode ter um sobreaquecimento grande. E aí, não, mas o cabo vai esquentar um pouco mais do que deveria. O que isso vai encobrir? Que ele vai perder a isolação mais rápida. Sim. E aí, quando ele perder essa isolação, ele pode encostar um no outro, virar um curto-circuito. Curto-circuito pode virar um incêndio. Vira incêndio, exatamente. Né? Com um arco elétrico grande, você tem um princípio de incêndio muito mais fácil. E eu quero tocar num assunto também que é importante, que isso a gente vem percebendo nos últimos tempos, né? Que são os cabos, os fios e cabos. Você falou disso. Existe no mercado hoje um mundo de fio e cabo de má qualidade. E o que é má qualidade? Cabos, fio, só tem duas coisas, cobre e PVC ou borracha ou o que você tiver. Quem é o mais caro dessa história? Cobre. O que os caras estão fazendo? Tirando quantidade de cobre, misturando com outras tranqueiras, com ferro, com alumínio, com não sei o quê, e colocando no mercado dizendo que o cabo tem uma determinada seção. Então o cara está vendo um cabo de 2,5, que na verdade a resistência ômica dele é para 1,5. E aí você compra de 2,5 achando que está com 2,5, monta a instalação, protege ele para uma descarga, uma sobrecarga, uma sobrecorrente, considerando 2,5, e na verdade ele é 1,5. E aí o que acontece com isso? Você sobrecarrega o fio pega fogo. Mas o disjuntor não desligou. Não, mas o disjuntor
não foi atingida a temperatura. Por que não? Porque ele está para 2,5 e você está passando 1,5. Então nós temos que tomar muito cuidado com fios e cabos no mercado. Tem hoje a Qualifil, que é um parceiro grande da Bracopel, está fazendo análise do mercado. 50% dos cabos que eles estão analisando são fora de norma. 50%. Então, a regra, né, a dica para quem está nos ouvindo é o seguinte: se um rolo de fio está R$200, o outro está 195, o outro está 190, e tem um cara que apareceu com 150, descarta esse cara. Desconfie, porque esse cara não faz mágica. O cobre é regido pela Bolsa de Londres. A outra parte é PVC, o resto é tecnologia, entendeu? Então o cara de 200 tem uma tecnologia um pouquinho melhor do que o de 199 ou diferenciado. Agora o cara de 150 ele está burlando, não tem jeito. Entendeu? Então essa é a regra que a gente precisa tomar muito cuidado. E você tocou num ponto importante, né? Às vezes, porque assim, a Elétricos é uma empresa estabelecida, tem profissionais, tem um corpo de engenharia, tem um corpo de instalação, e tudo isso tem um custo envolvido, né? A gente emite ART, então assim, você tem todo um custo envolvido. E às vezes chega um pessoal e fala, não, mas aqui, ó, tem um eletricista que ele tá metade do teu orçamento. Eu falo, beleza, e de cabo, quanto que dá? Não, ó, só de cabo aqui tá dando 30% a menos. Eu falo, não é possível. Aí... Por quê? Porque eu compro cabo num volume maior, assim. Sim, então, sim. E esse é um ponto importante, né? A gente só trabalha com material de primeira qualidade. Por quê? Porque o cabo é um dos pontos mais sensíveis a risco na instalação. Sim, exatamente. Então, se você economizar no cabo... e comprar um cabo de má qualidade, você está potencializando o risco de um incêndio na tua instalação. Você vai acabar... Potencializando mesmo, assim. Exato. E isso é muito fato. Por exemplo, a minha equipe, às vezes acontece na instalação acabar faltando um material ou outro. A minha equipe é proibida de comprar cabo em qualquer revenda. Sim. Então a gente tem os fornecedores, tem um local que pode retirar cabo. Perfeito, não importa perfeito. se está perto, não importa se está longe. Por quê? Porque a gente sabe que principalmente essa questão de má qualidade, você vai principalmente naquela revenda de bairro, assim, né? Que aí você não tem tanto controle. Que é ali que tá o problema. E é isso, às vezes você tá comprando... por que o outro cabo tá muito mais barato? Porque às vezes ele tá te oferecendo de 10, mas o cobro é de 6. Sim, exatamente. E é fato isso, tá? Isso já foi comprovado. Tem situações, pra você ter uma ideia, a Qualifil, ela chegou a ensaiar um cabo com resistência ômica 30% maior do que o mínimo, com o máximo permitido pela norma, para uma determinada sessão. Então, sabe o que é isso, cara? É quase 2 sessões a mais, né? Ou quase 2 sessões a menos, na verdade. Então, esse problema está crônico no Brasil. A gente, inclusive, primeira semana de março, um dos nossos diretores vai estar nos Estados Unidos, no ESW americano, apresentando um trabalho pela Bracopel, mas com esse tema, né? A gente está levando esse assunto lá para fora para ver o que está acontecendo. A Qualifil vai publicar um caderno específico dentro do anuário da Bracopel, também contando um pouco dessa história. O Sindicel e a Qualifil têm viajado conosco pelo Brasil falando sobre isso, ou seja, a gente precisa mostrar isso para toda a população, que há um risco muito grande nessa história de comprar fios de má qualidade. Então, cara, o pessoal está prendendo gente, está fazendo de tudo, mas nós estamos no Brasil, né? O cara fecha uma fábrica aqui, o cara abre outra ali, outra aqui, outra ali. Então a gente precisa garantir que quem adquire produto saiba que que esses produtos são produtos de má qualidade e vão colocar em risco. E isso é importante até na questão de carregador, porque o carregador, geralmente, a terminação dele, aquilo que o usuário tem contato e aquilo que vai ser encaixado no carro é um plug que vai um fio. Sim. Então você tem toda a parte de potência ali também. Por exemplo, sim. Os carregadores que a gente costuma trabalhar são com o cabo e o melhor plug do mercado. Então, assim, com uma resistência muito melhor, muito mais seguro. E eu vejo nisso, assim, né, a importância do que você colocou de materiais certificados, equipamentos certificados. Porque hoje, por exemplo, você tem uma proteção, você tem que ter uma questão de proteção. Quando a gente tem um equipamento que não tem todas as proteções devidas, e vamos lembrar que lá no carro a gente está tendo uma corrente contínua, essa corrente contínua, ela pode levar um risco toda a nossa instalação, não só do carregador. Não. Por quê? Se você tiver uma fuga desse ali, pequenininha que ela seja, ela pode gerar uma tensão de offset, né? Ou seja, ela vai gerar um componente DC em toda a instalação elétrica que tiver ali, toda, não é só do carregador. E aí, por exemplo, você tem um DR protegendo um chuveiro. Se esse DR está na mesma instalação e você tem uma fuga de corrente DC, você pode saturar o toroide dele. Sim.
e ele não atuar em caso de choque elétrico. Pois é. Você pode ter uma tomada lá na cozinha, e aí, por exemplo, uma pessoa tomar um choque elétrico naquela tomada e não desarmar, porque tem uma poluição ali com uma tensão DC, Sim. que deveria estar sendo tratada aqui no carregador, ou no circuito que está protegendo o carregador e que não foi. Por isso que a 17019 traz que o carregador ou a instalação para recarga de veículos elétricos, ou ela contempla o DR tipo B, que é um DR que vai proteger contra todas as situações que podem ter ali de fuga de corrente, Sim. só que custa muito caro, ou ela pode ter um DR tipo A, desde que também tenha uma proteção de fuga DC, que aí é equivalente ao DR tipo B. Então, por exemplo, os carregadores que a gente trabalha hoje, ele já tem DR tipo A e tipo B. Desculpa, DR tipo A e a proteção de fuga de corrente DC. Legal. Eu já peguei grande fabricante no mercado de carregador que tem produto mais antigo, que não tem proteção nenhuma de DR, e os instaladores todos instalando com DR tipo AC. E assim, tem uns 40 carregadores aí numa rede grande de seguros, que todos os carregadores estão instalados com DRAC. Pois é. Entendeu? O seguro vai para o espaço, né? E aí, o que acontece, por exemplo? Aí eu peguei uma concorrência junto com esse fabricante, e aí lá o pessoal da aplicação, não, olha, é só instalar esse DR aqui, esse aqui serve, tá tudo bem, isso aqui. Eu virei pro cliente e falei, então pede para ele documentar isso por e-mail. Sim. Aí, sabe o que aconteceu? Veja bem, então a gente foi mais a assim. fundo, não é bem assim, realmente precisa usar o DR tipo B. Então assim, cara, se você Seja tem bem-vindo ao mundo grande real, né? player fazendo isso, imagine como que a gente vai cobrar a ponta. Não tem como, cara. É uma situação de formiguinha. Eu já questionei gente que não tem o DR tipo B no equipamento ou que não tem proteção nenhuma. Ela fala, não, mas isso não é responsabilidade minha, é responsabilidade do instalador. Acho que não. Só que onde está escrito para o instalador que ele precisa usar isso? Sim. Exatamente. É uma negligência. Não tem, cara. Isso chama-se solidariedade, né? Você é solidário a contratante e contratado, a projetista e executor, ou seja, isso tem a ver com você estar envolvido. Eu briguei muito na minha vida sobre a história de engenheiro de projeto, assina RT de projeto, engenheiro de execução, assina RT de execução. Eu digo, tá, mas o projetista, ele projetou, entregou, e aí o cara faz o que ele quiser do outro lado? Não, não é assim. Mas é o que você está dizendo. Eu só sou responsável pelo projeto. Não. Você fez um projeto e ele tem que ser implementado. É simples assim. Se alguém mexe no seu projeto não existe mais. Porque se eu faço o projeto e você executa, e aí você no meio do caminho fala assim, não, Edson, vou tirar isso aqui, é tudo besteira, você matou meu projeto. Agora meu projeto não existe mais. O projeto agora é seu. Entendeu? Então tem muita falha nessa história toda. E a gente precisa, sim, construir uma cultura no Brasil de que projeto elétrico precisa ser feito. Mas o projeto custa caro. Não custa nada, porque um projeto elétrico ele vai garantir uma economia na execução. É simples assim. Ele vai garantir que você, ao invés de usar um DRB, você use um EDR e com outro sistema que é um pouco mais barato, mais seguro do mesmo jeito, entendeu? E assim por diante. Então, que você use o cabo X, mas que você não vai ter problema lá na frente. E aí vai embora, uma série de fatores que a gente foi conversando, né? Tem muita coisa para mudar. Isso tem que mudar a cultura, né? O jeitinho brasileiro, a cultura do mais barato, a gente precisa mudar isso. Mas você sabe o que mais eu sinto assim? É que o brasileiro, no geral, tem uma cultura de isso nunca vai acontecer comigo. Então, não, mas isso aí nunca vai acontecer comigo. Até o dia que acontece, né? E aí é onde acontecem os acidentes. Sim. Então, assim, eu lembro quando eu estava começando ainda com a Elétricos, a gente foi contratado para fazer a instalação de um carregador para uma grande cantora, assim, nível internacional aqui no Brasil. Eu comprei todos os materiais de primeira qualidade. Sim. Não que a gente não comprava, mas assim, naquele a gente foi pro prêmio do mercado mesmo. Então, o que tem de melhor? É esse? Então vamos a esse. Beleza. Aí, gastamos 3 vezes mais do que gastaria numa instalação normal, com produto de qualidade também, mas que não fosse o prêmio. A gente chegou lá na casa da pessoa, a porta, 50 mil reais, o lustre era nos 200 mil reais. A hora que a gente abriu o quadro elétrico, bicho... 5 mil reais, pagava todo ele completo. Não, R$1.000. É isso. Cara, era assim, era disjuntor do pior possível. Pois é.
Disjuntor de 100 amperes protegendo o cabo de 2,5 milímetros, que foi feito ali para alimentar um negocinho que foi colocado. Pois é. O quadro totalmente fora de norma, totalmente assim. E você olha e fala, cara, sabe o que acontece? Foi aí que eu cheguei à conclusão. O quadro, ele é escondido. Sim. E as pessoas só dão valor para aquilo que é aparente. Só. Exatamente. Entendeu? Isso. E às vezes a pessoa não tem a consciência. Imagine, um quadro elétrico mal feito daquele jeito poderia pôr um patrimônio de milhões em risco. Eu fui convidado uma vez para fazer um projeto elétrico, para participar de um projeto elétrico de um apartamento de uns 5, 6 milhões aqui nos Jardins. Sabe onde estava o quadro? Dentro da despensa da cozinha. Era o armário, era um apartamento antigo, então era assim, era o armário de despensa e atrás da despensa estava lá o quadro. Você tinha que tirar todas as farinhas, coisa tudo, para abrir o quadro, para poder mexer no quadro, entendeu? Aí eu cheguei e disse, esse eu não mexo, sinto muito. Ou nós tiramos ele daqui para outro lugar, ou então, não, mas veja bem, porque arquiteto, sinto muito. A arquiteta faz a arquitetura e o engenheiro eletricista faço eu. É acessível. Entendeu? Faço eu. Vamos mexer, e aí no final das contas acabaram mexendo e trocaram de lugar. Mas é assim, entendeu? Não quero. Fui lá, a pessoa, uma outra que eu fiz também, uns 3, 4 milhões também. Eu fiz um quadro, né, do jeito que tem que ser feito, e aí cada reunião que eu ia, não, eu quero colocar mais uma tomada, mais uma tomada, mais uma tomada, cada tomada que você coloca para ligar uma churrasqueira elétrica, ou não sei o que elétrico, é um circuito exclusivo, entendeu? E aí eu vou aumentar mais um conjunto de disjuntor no seu quadro, mais um DR, e aí chegou no final das contas, foi um quadro gigante. Aí falou, nossa, mas está gigante. Eu falei, cada vez que eu falava para você que você estava colocando uma carga, aí você está dizendo, vai embora. Eu falei, agora tá aí o tamanho do seu quadro. É isso que você tem. Né? Mas não sei o quê. E um dia eu cheguei lá, o cara falou assim, eu não consigo passar mais fio. Eu falei, como assim? Ele falou, não, mas vocês quebraram todo o piso, quebraram tudo. A gente já quebrou, já trocou o azulejo, já trocou o piso todo. Eu falei, vocês não trocaram o eletroduto? Não. Eu falei, então sinto muito. Chamei a dona do apartamento. Vou tirar esse circuito, porque não passa. Entendeu? Então, sabe assim, que isso aí, Edson, tem uma coisa que assim, a gente faz instalação, né? E às vezes é uma coisa que na Elétricos a gente aprendeu depois de umas 3, 4 instalações. Principalmente quando a gente vai fazer enterrado. A gente não economiza com eletroduto. Lógico que não. Então, é o mais barato da instalação. A diferença de custo de você passar 1 polegada, 2 ou 3 é muito pequena, bicho. Então, por exemplo, a gente fez uma instalação uma vez e usou eletroduto certo, né? Assim, dava para usar de 1 polegada, a gente usou 1 polegada. Depois só vai passar mais um negocinho, não dá mais. Não tem jeito, cara. Teve que quebrar e passar de novo. Eu tenho história interessante do meu irmão. Meu irmão, há 15 anos atrás, foi construir uma casa e ele construiu tipo edícula, né? O terreno era 30 metros e construiu no fundo. E aí eu chamei ele e falei assim, cara, não usa eletroduto menor que 1 polegada na casa. Tá bom. Aí instalou tudo. E aí um belo dia eu chego lá, já estava morando, chego lá, ele tá lá, sofrendo. Fez os muros tudo estrutural, quebrando o pedaço do muro, né, para achar os eletrodutos. Falei, o que você está fazendo? Não, é que eu puxei um eletroduto lá para frente, de 0,5 polegada, porque era só uma lâmpadazinha, não, era só o interfone, só que agora eu estou querendo instalar uma lâmpada na frente. Falei, o que eu falei para você? Aí teve que quebrar o muro de pedaço em pedaço, fazer uma caixinha de passagem para conseguir passar o eletroduto. Falei, é assim que funciona, cara. Você economiza na besteira, no custo menor e gasta no maior. Né? Exatamente, porque, assim, por exemplo, quando a gente faz instalação enterrada, muitas vezes o maior custo é civil. Então... Pois é, entendeu? Fazer um eletroduto de 2 polegadas, de 1, o civil é o mesmo custo, exatamente. Né? Só que a diferença é que na hora de passar o fio, você passa com ele tranquilo, né? Exatamente. Aí isso são situações que a gente vê, né, Evandro, o tempo todo, e que a gente tem que alertar. Eu acho que isso é importante. E aí, parabéns, né, pelo Electricus e o podcast aqui, que é importante também, porque vai chegar no ouvido de muita gente, e isso a gente também ajuda. E aí, aproveitando, Edson, a gente vê, né, que tem uma lacuna no mercado muito grande de conhecimento, né? E o carro elétrico é um assunto novo, infraestrutura é um assunto novo, porque é aquilo. A parte de execução física da instalação de carregador para veículo elétrico, ela não tem segredo, assim. É levar o fio A, um circuito A para um ponto B e beleza. Só que o que tem que ter de proteção, como que isso tem que ser feito. Por exemplo, pouquíssimos profissionais sabem que se você tiver uma área, um ambiente com grande circulação de pessoas, você tem que usar um cabo livre de halogênio.
O famoso ATOX. Exatamente. Pouquíssimos profissionais sabem disso. Sim. Pouquíssimos profissionais sabem que se você tiver por exemplo, um perfilado ou uma estrutura aberta numa distância abaixo de 2,5 metros, você tem que usar o cabo de HIPR ou XLPE de 1 kV. Sim. Com dupla isolação. Exatamente. Então, assim, vem numas coisas, sabe, no detalhe, Sim. que muita gente não conhece. E aí, né, o acidente com a instalação elétrica, ela não acontece por um fatorzinho. É uma série de coisas que foram ou negligenciadas ou feitas por desconhecimento, que também não deixa de ser negligência, e que aí gera um acidente. Sim, né? sim. Não foi com elétrica, mas olha o que aconteceu na Botkiss. Não foi por um acaso, tá? Eu tenho colegas que analisaram a situação e dizem o seguinte, não foi por um acaso, porque a instalação elétrica da Botkiss era tão bomba-relógio quanto o que aconteceu. Isso, mas aí o que eu quero dizer? Isso. Que, assim, uma tragédia e que poderia ser evitado. Edifício Joelma. Pois é. Foi um curto-circuito num apartamento. Sim, exatamente. E aí esse curto-circuito levou aí para um prédio com centenas de mortes. Então assim... Você tem, exatamente, você tem isso e várias outras situações. A gente teve agora, nos últimos anos, o Hospital Badim no Rio de Janeiro, um hospital em Niterói recente, Hospital da Restauração, ou seja, são instalações, o CT do Flamengo, ou seja, são instalações... E teoricamente, tirando o CT do Flamengo, mas você pega o hospital, por exemplo, teoricamente são instalações com muito mais cuidado. Sim. E que acidentes acontecem. Você tem uma norma em cima disso. Imagina num prédio. Sim. Entendeu? Então, assim, eu queria destacar que, pessoal, isso vale para qualquer um, seja profissional, seja um síndico, seja uma administradora, seja um morador. Sim. Se você não tem conhecimentos apurados de elétrica, chame quem tenha. Exato. Conte com quem tenha para te apoiar. O Edson aqui que está nesse podcast conhece muito de instalação elétrica. A gente tem outros amigos que conhecem muito. Sim. Na Elétricos também a gente tem um time de profissional altamente capacitado para dar o apoio. Não negligencie a instalação elétrica, não só de carregador, mas de qualquer coisa no prédio. Porque você pode sofrer um dano ali de perda de vida humana. Sim. Ou se felizmente não for uma perda de vida humana, uma perda de patrimônio. Né? Então, são um tipo de coisas que não vale a pena economizar. E o mais importante, quando a gente fala de prédio, a complexidade de se instalar pontos de recarga em prédios não é pequena. Não. É uma série de coisas que tem que ser analisada. Por exemplo, vou falar algumas das que a gente analisa. O transformador que alimenta esse prédio, qual é a capacidade de carga dele? Sim. Ele é de uso individual, ou seja, daquele prédio só, ou ele é compartilhado? A gente já pegou um condomínio aqui que o transformador de 225 kVA era compartilhado com o condomínio, com um restaurante e com outro prédio que a gente não conseguiu ver se era comercial ou residencial. Ou seja, um transformador de 225 kVA era compartilhado entre 3 clientes. 3 clientes. Né? Consequentemente, você não tinha carga suficiente para fazer mais coisa. Aí vamos para um outro ponto. A entrada de energia desse prédio, ela suporta essa carga que a gente vai adicionar? Exatamente. Então, mas aí a gente já pegou essa situação que eu comentei antes. O profissional analisou o disjuntor bonitão, 400 amperes, analisou o cabo beleza, não, então atende. Calma, mas será que esse cabo não foi sobredimensionado por uma questão de sobrecarga? Sobrecarga não, desculpa, de queda de tensão? Porque a gente tem, né, se você pegar a normativa da Enel hoje em São Paulo, ela tem que da entrada de energia até a medição tem X% máxima de queda de tensão. Exatamente. Se eu não me engano, acho que são 2%. A Enel eu não tenho certeza. Eu sei que a própria 5410 fala de 4%. Mas seja, isso depois, né? Acho que até a medição para prédios residenciais, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, pessoal, mas acho que da entrada de energia até o centro de medição, 2% para prédios residenciais e 1% para prédios comerciais, se eu não me engano. E aí, o que acontece? Então, de repente, ali o cabo foi sobredimensionado para atender essa questão. Não que ele tenha carga para tudo isso. Sim, e aí, depois, toda a parte de distribuição. Por exemplo, imagine você fazer um emaranhado de fios na garagem, cada condômino puxando do jeito que quer, como quer, muitas vezes com um profissional que não está usando cabo de qualidade, e aí você tem um acidente na garagem, uma área que geralmente é fechada, com um carro que pode não ser livre de halogênio, se ele estiver
num eletroduto não, mas num perfilado, alguma coisa assim. Sim. Então, assim... Um ambiente propício para propagar o incêndio, carregando um carro, muitas vezes, de R$500 mil. Sim, exatamente. Aí, uma série de pontos pode causar aí um acidente grave. A dica é o seguinte, né? Carregue no seu seguro, porque se acontecer alguma coisa, você vai ter que pagar essa conta. Entendeu? Então, assim, é um ponto bem legal. Edson, legal. E como que você enxerga, né? A gente falou bastante de risco, bastante... E eu acho que isso é importante, tá? A gente não tá aqui para botar medo em ninguém, porque dá para se fazer. É uma coisa totalmente factível você construir a infraestrutura de recarga para veículos elétricos. Só não é uma coisa trivial igual alguns profissionais pregam no mercado. Não, dá para fazer, é fácil, é só puxar fio. Não é só puxar fio. A instalação de pontos de recarga, principalmente em prédios, mas também vale para frotista, também vale para outros locais, demanda engenharia. Sim. E só quem pode fazer engenharia... é o engenheiro. É o engenheiro. Então, assim... o eletricista, claro que ele tem conhecimento muitas vezes e tem bons profissionais, mas o eletricista ele não faz projeto elétrico. E uma boa instalação precisa de projeto elétrico. Sim. O fato, né, Evandro, eu sempre digo o seguinte, o engenheiro vai fazer o projeto, o eletricista vai executar o projeto. E o engenheiro vai verificar... O engenheiro vai fazer a checagem final, que está no capítulo 7 da 5410, que está na 14039, está em várias normas, está na portaria 51, por exemplo, do Inmetro. Ou seja, você projeta, executa e verifica. Isso tudo faz parte de um conjunto onde o resultado disso é uma instalação elétrica corretamente dimensionada, corretamente protegida, com produtos de qualidade. E aí, o resto é consequência, aí é manutenção. Então, de tempos em tempos, você tem que fazer uma verificação. A gente recomenda na instalação como um todo, a cada 5 anos, você fazer uma instalação, uma verificação completa, verificar se não tem pontos que precisam ser corrigidos, avaliar, inclusive, o que mudou de normalização, se não tem algo que possa melhorar a instalação elétrica. E vai fazer reaperto dos parafusos do disjuntor. Simples assim, exatamente. O reaperto dos parafusos do disjuntor é algo que você tem que fazer a cada 5 anos. A gente já viu o disjuntor pegar fogo. Por conta de mau contato, né? Deu mau contato, exatamente. E esse mau contato pode ter sido gerado na hora da instalação, com um aperto, porque até isso tem. O aperto que você tem que estar no disjuntor tem o torque certo. Então tem fabricante que recomenda de 2,5 a 3,5, tem fabricante que recomenda 3,5 newtons por metro, até esse detalhe. E aí que acontece, de repente você... E outra, aí é onde eu vejo mais profissionais errando. Eles pegam a parafusadeira, põem no torque máximo, aperta e vai lá e põe 20 newtons. Vai dar problema. Vai. Porque o aperto está inadequado. Exatamente. Não é muito nem pouco. Mas eu apertei bastante. Mas não é bem assim. Isso. Deu ter apertos e aí que acontece? Ali você gera um ponto de mau contato, maior resistência, maior temperatura. Aquela temperatura vai consumindo aquele material até o disjuntor pegar fogo. Exatamente. Então esse é um ponto que a gente precisa... trabalhar, né, sempre informando. Uma coisa, né, acho que para a gente ir encerrando o nosso podcast aqui, uma coisa que a gente vai fazer, a Abracopel vai fazer esse ano, é criar um e-book sobre instalações elétricas de veículos elétricos. Então eu quero te convidar aqui já nesse podcast para que você participe dessa construção desse e-book, e aí a gente vai lançar ele para que aberto para que todos baixem e tenham conhecimento. E aí, nesse lançamento, a gente faz um novo bate-papo aí com a galera para poder falar sobre esse e-book. Perfeito, com certeza. E aí, Edson, a gente também, né, da Elétricos, vai lançar a Elétricos Academy justamente para qualificar todos esses profissionais que querem trabalhar com instalações elétricas para infraestrutura de recarga de veículos elétricos, que tem bastante coisa ali que precisa ser atendida. E fica o convite também, né, para a Abracopel ser um parceiro desse projeto, porque a gente entende que é a forma da gente reduzir os riscos aí nas instalações. Porque qual que é a minha grande preocupação, tá? O valor número 1 da Elétricos é segurança. Então a minha equipe, por exemplo, é altamente instruída para não fazer nada que não seja seguro, nada que comprometa ou que coloque em risco a vida deles, a vida de terceiros ou ali a instalação elétrica. Então a gente percebe que precisa no mercado alguém que passe como as coisas têm que ser feitas
E, assim, a Elétricos tem hoje uma trajetória de quase 4 anos, né? Eu, no mercado de energia, distribuição de produtos e de instalação, tenho uma trajetória aí hoje de 12 anos. Então, pegar toda essa experiência e levar para o profissional, já de uma forma direta e objetiva, aquilo que ele ia demorar meses, talvez, para aprender, Sim. preparar ele lá num treinamento de 16, 24, 32 horas, para que ele tenha aquele conteúdo exatamente de saber o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, quais são as etapas, porque qual que é a minha grande preocupação, tá? Segurança é meu valor número 1, pessoal. E aí daqui a pouco a gente vai ver instalações pegando fogo, a gente vai ver a pessoa se acidentando e a culpa vai ser do carro elétrico. Sim. A culpa, lá, o carro elétrico pegou fogo na instalação. Lá, o carro elétrico morreu de choque. Não é nada disso, né? É culpa da instalação que foi mal feita. Exatamente. Então, assim, te fazer o convite já para a Bracopel participar do projeto com a gente, do Elétricos Academy, na qual a gente vai certificar e profissionalizar os profissionais de mercado nessa área de instalação de carregador para veículo elétrico, porque é um mercado promissor, é um mercado que vai crescer muito e a gente quer antecipar e evitar os problemas que teve no fotovoltaico. E como que a gente faz isso? Educando todo mundo. Perfeito. Tá? É exatamente isso. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Electricast com um super profissional na área de engenharia elétrica aqui, o Edson Martinho. Espero que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, então @eletricos.br. Visitem nosso site, curtam lá, a gente posta muito conteúdo nas redes sociais, tá? Sobre instalações, sobre carros elétricos e tudo que acontece no mercado. E faço o convite também para o Edson, né? Convidar aí para seguir a Bracopel, que faz um brilhante trabalho aí na parte de conscientização e um trabalho muito importante no Brasil. Legal, eu quero agradecer a todos que nos ouviram aí. Obrigado, Evandro, por ter convidado. Sigam a gente nas redes sociais, a Bracopel, @Bracopel ou a Bracopel Oficial. Tem uma delas que é a Bracopel Oficial, acho que é o LinkedIn. Siga a gente lá, acesse o nosso site, bracopel.org, tem muita informação, o anuário estatístico do ano anterior está lá para vocês baixarem. Inclusive tem um artigo meu. Inclusive com um artigo seu, exatamente. Tem muita coisa na Universidade da Bracopel. Siga a gente, e parabéns aí pelo trabalho, Evandro. Acho que é importante essa difusão das informações. Bom, Edson, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Pessoal, muito obrigado pela interação de vocês aí com a gente, por estarem gostando do vídeo. Quem gostou, já dá aí um like, siga no canal para ficar atento e cliquem lá no sininho para que sempre que a gente lançar um episódio novo, você receba aí em primeira mão, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.